foi a questão dos ônibus novamente, que em relação à falta de abrigo para os usuários, né? Você sabia que em novembro a Transerp, a partir de um estudo, ela autorizou que o tempo de espera entre um ônibus e outro nas linhas aumentasse em 33%? Porque, segundo a permissionária, com um tempo mais curto, os ônibus estavam circulando com a lotação abaixo, não é? Mas então, não é isso que tem que acontecer, as pessoas não têm que ir com conforto, sentada, mas para a permissionária isso não é bom. E a Transerp autorizou um aumento no tempo de espera de 33%. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os ônibus aqui em Ribeirão Preto são caros, ruins, demorados, não é? E agora, com essa questão aqui, ó, são, no total, 3.029 pontos de ônibus catalogados na Transerp. 2.104 é só aquele postinho. Não tem cobertura, não tem proteção, e o cidadão e a cidadã, principalmente o trabalhador e a trabalhadora das periferias, e os estudantes, e os idosos também, por que não, é que fazem uso do ônibus em Ribeirão Preto e ficam lá expostos ao sol e à chuva o ano todo, Paulo Honório. Ô, Ricardo, mas a permissionária, a prefeitura, diz que essas condições, básicas condições do ônibus, é culpa dos próprios usuários, que tem que dar desconto, que tem que dar meia passagem. Exatamente. Então, por isso que é ruim. O contrato da permissionária foi feito no governo da Darcy Velho em 2012. E está no contrato que é obrigatório os investimentos, né, das empresas. Investimento em quê? Em aumento do número da frota de ônibus, do conforto dos passageiros e investir em pontos de ônibus, né, que sejam cobertos, minimamente cobertos, para as pessoas se proteger do sol e da chuva. E isso tem sido feito a conta-gotas. Esse levantamento foi feito pelo jornal Tribuna, diretamente junto à Transerp, e os investimentos eles são a passos de tartaruga, não acontecem, né? E o que a permissionária diz? Diz o seguinte, que não tem grande capacidade de investimento porque precisa dar desconto para estudante e gratuidade para idosos. Então eles tentam jogar a culpa nos estudantes e nos idosos. Só que a gente coloca na matéria, Paulinho, que tem cidades no mundo do tamanho de Ribeirão Preto que oferece como transporte coletivo não só ônibus a diesel circular, oferece metrô, oferece minivan, oferece um conjunto diversificado, isso no mundo inteiro, hein? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, e já são 9 municípios do Brasil que aplicam uma coisa que está cada vez mais em voga no mundo, que é a tarifa zero. Quer saber quais são os municípios? Vamos lá. Maricá, no Rio de Janeiro, Agudos, em São Paulo, Ivaiporã, no Paraná, Muzambinho, em Minas Gerais, Paulínia, em São Paulo, Pitanga, no Paraná, Porto Real, no Rio de Janeiro e Potirendaba, em São Paulo, tem experiências de tarifa zero. E você sabe que no mundo todo, a maioria dos sistemas de transporte que são multimodais, não é que nem Ribeirão Preto que só oferece esse tipo de ônibus, quem comanda os melhores sistemas de mobilidade é o setor público, não é o setor privado? Eu sei. Essa é a verdade. Né? É porque o setor privado ele quer tirar lucro, né? O setor público ele tenta investir no serviço, né? E não só no serviço em si, mas usar o transporte, usar a mobilidade urbana como um dos instrumentos de desenvolvimento da cidade. Então, você pensar que as pessoas podem andar livremente na cidade, com uma tarifa zero, por exemplo, ou com um sistema multimodal integrado, onde você compra uma passagem e ela te permite andar em todos os sistemas, isso facilita o desenvolvimento da própria cidade. Claro. Porque as pessoas circulam e a cidade acaba crescendo com isso. Claro. É o que falta em Ribeirão Preto, né? Aqui a gente tem um sistema de transporte onde o que interessa é o lucro das permissionárias que vão pegar o sistema de transporte como se fosse um filão financeiro capitalista. Isso começou em 1999, a gente já disse isso aqui. Até 1999 existia um transporte público de qualidade que eram os trólebus operados pela própria Transerp. Os trólebus foram privatizados e as principais linhas do transporte coletivo foram passadas pelas permissionárias. E aí se explora o transporte coletivo como se fosse um filão capitalista e não um instrumento de desenvolvimento da cidade. É um outro olhar que a gente defende aqui, que faz parte da nossa defesa aqui no blog, né? Um olhar que faz parte da contra-defesa, né? Contra isso, né? Nós queremos usar que o transporte coletivo, né, mobilidade urbana, seja um instrumento de inclusão social e desenvolvimento da cidade. E não simplesmente um nicho como uma mercadoria. De mercadoria capitalista. Porque uma mercadoria sempre vai tentar reduzir para poder aumentar o lucro para quem está comandando o processo. Exatamente. Ricardo, é terrível a questão do transporte público. Tem